Olá, meu nome é Lucas Souza, eu sou estudante de Engenharia Elétrica na Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. Nessa disciplina de Fundamento de Automação, com o professor José Gomes, período 2024/1, nós iremos realizar a partir da estrela triângulo com reversão do motor de indução trifásico. Bom, nós temos aqui primeiramente o sumário, né? É, Primeiramente iremos falar um pouco sobre um motor de indução que estará sendo utilizado no laboratório para a partida. Nós iremos conceituar a partir da estrela triângulo com reversão. Em seguida, iremos realizar a simulação no software CAD Simo. Em seguida, iremos demonstrar o funcionamento da partida do motor em estrela triângulo com reversão no laboratório. Iremos deixar uma frase de reflexão. E por último, iremos demonstrar as referências, mostrar as referências que foram utilizadas para a confecção desse trabalho. Primeiro, motor de indução trifásico. Que nós temos a placa de identificação do, do nosso motor aqui na figura 1, motor utilizado. Primeiramente, nós temos aqui em CV, que é a potência mecânica do nosso motor de indução, que é de 0,25 CV, ou 1/4 CV, que é a potência mecânica do motor, que é a potência que pode fornecer, que o motor pode fornecer dentro das suas características nominais. Convertendo de CV para a potência ativa, que é em watts, que é a potência que pode ser transformada em trabalho, nós temos que 0,5 CV é a mesma coisa que 0,18 kW. Nós temos a relação da corrente de partida dividida pela corrente nominal, que é de 4,5. Nós temos a frequência de tensão, da tensão de operação do motor, que é de 60 Hz. Nós temos a dupla alimentação de tensão nominal do motor, pode ser em 220, ligando ele em triângulo ou delta, e 380, ligando em Y ou estrela. Ou seja, podemos alimentá-lo com uma tensão trifásica de 220 volts ou 380 volts. Nós temos a corrente que o motor absorve da rede quando funciona a potência nominal sob tensão de frequências nominais, que é de 1,12 ou 0,648 ampere. Nós temos também o FS, que é o fator de serviço, que é o fator que, aplicada a potência nominal, ele indica a carga permissível que pode ser aplicada continuamente ao motor, sob condições especificadas. Aqui também nós temos as rotações por minutos, que é de 1720 RPM. Bom, a maior parte dos motores, exceto alguns, por exemplo, os motores monofásicos, como o de polo sombreado e o de repulsão, a maioria podem ser empregados nos dois sentidos de rotação, dependendo apenas de um controle adequado. E então, como o nosso motor de indução trifásica, ele pode ser, dependendo do controle que será realizado, ele pode rotacionar tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. E é o que nós iremos ver aqui nessa partida estrela triângulo com reversão. Ele reverteu o seu sentido de rotação. Então, os motores de indução, eles podem ser adquiridos com 3, 6, 9 ou 12 terminais externos. São as pontas. No caso do motor de 6 terminais, existem dois tipos de ligação, que no caso é o ligação ou fechamento do motor. Primeiro, o fechamento é em triângulo ou delta, aqui como nós vimos na figura 2, ou fechamento em estrela, ou em Y, como nós vimos na figura 3. Bom, no fechamento em triângulo, nós temos que, vamos
demonstrar aqui com a caneta. Nós temos que a tensão de linha, que no caso aqui em Manaus é de 220, porque a tensão de fase é 127. Ah, e a tensão de linha, que no caso é a tensão entre fases, é de 220. Então, nessa configuração triângulo, a tensão aplicada a cada enrolamento do motor é igual à tensão de linha. Ou seja, em cada enrolamento, a tensão de linha aqui é igual a 220 volts. Como nós vimos na placa do motor, essa é a tensão nominal dele. Então, você terá um torque e uma corrente nominal. E como nós podemos ver aqui, cada enrolamento é igual a tensão de linha. Agora, no fechamento em estrela, nessa configuração, a tensão aplicada em cada enrolamento do motor, nessa configuração estrela, é igual a tensão de linha dividido por raiz quadrada de 13. Então, dividindo 220 volts por raiz quadrada de 3, nós temos que em cada enrolamento do motor, nós teremos apenas 127 volts. Ou seja, haverá uma redução da corrente e do torque desse motor. Então, haverá redução da sua corrente de partida. Então, por isso, nós, primeiramente, nessa ligação estrela-triângulo, nós ligamos o motor em estrela e então passamos para triângulo. Vamos lá. Partida estrela-triângulo com reversão. Bom, a reversão da direção de rotação do motor é obtida invertendo a sequência de fases. Invertendo a sequência de fases que alimenta o motor. Ou seja, nós temos a fase L1, L2 e L3. Alimentação que irá vir da rede. Então, se nós invertermos essas fases que nós vamos ver mais adiante, L1 por L3, nós vamos ver que a rotação do motor irá mudar. Haverá uma inversão da rotação, por invertermos as fases. Então, isso pode ser integrado ao circuito de partida estrela-triângulo com a adição de um contator. Ou seja, iremos utilizar um contator que será responsável pela reversão, essa reversão da fase. E uma lógica de controle adequado, ou seja, nós iremos realizar uma lógica no nosso circuito de comando. As aplicações. A partida estrela-triângulo com reversão é amplamente utilizada em indústrias com grandes motores de indução trifásicos, onde os motores de indução trifásicos são comuns, como transportadores, bombas, ventiladores e máquinas de produção, que requerem mudança de direção de rotação. Então, nosso objetivo: demonstrar a possibilidade de reversão no sentido de rotação do MIT e o intertravamento que nós já vimos anteriormente na partida estrela-triângulo. Aqui haverá um intertravamento tanto entre as contatoras, entre as bobinas, para impedir que duas funções venham ser realizadas ao mesmo tempo, e também do acionamento. Do acionamento dessas duas funções, girar o motor no sentido horário e no sentido anti-horário. Nós temos aqui os componentes: um disjuntor tripolar, Q1, um disjuntor bipolar, Q2. Nós temos o relé térmico de sobrecarga, para proteger o motor contra sobrecarga, que nós vemos aqui, um relé da Siemens. Nós temos o suporte individual para o relé, o relé térmico, essas três pontas aqui
serão encaixadas nesse suporte. Assim, nós iremos alimentar com a fase L1, que L2 e L3. E irá sair aqui na T1, T2 e T3. Ela térmica vai ser representada pelo RT. Vamos ter 4 contatores agora: K1, K2, K3 e K4. Em relação à parte desse triângulo, nós acrescentamos o K2, que é responsável pela reversão. Vamos ter a botoeira normalmente fechada, S0, duas botoeiras normalmente abertas, S1 e S2. S1 para acionar em sentido horário, S2 no sentido anti-horário. Um relé temporizador T1, que nós vemos aqui na figura 9, relé temporizador. Nós temos 2 sinaleiros, que na verdade vamos utilizar, nós no laboratório não é 2, nós vamos utilizar 3 sinaleiros. Aí seria necessário ter mais um, ter 4, mas infelizmente nós temos apenas 3. Mas serão utilizados para demonstrar que de fato o motor está funcionando da forma que queremos. E no caso nós temos o nosso botão de indução. Simulação no CAD-Simo. Vamos lá para o simulador. Bom, aqui nós temos a nossa lógica de comando. Nós temos o nosso diagrama de força e nosso diagrama de comando. Primeiramente, nós temos aqui um disjuntor motor utilizado para proteger os componentes contra curto-circuito e o motor contra sobrecarga. Nós temos as contactoras K1, K2, K3 e K4. Nós podemos ver que é quase a mesma configuração do estrela triângulo, mas há apenas um acréscimo K2 para haver a reversão. Então temos um estrela triângulo com reversão. Nós podemos ver aqui que K4 fecha o motor em estrela e K3 fecha o motor em triângulo. Nós podemos ver aqui as pontas. Fechando em estrela, nós vemos realmente minha fase 1, 2 e 3. E K4 será responsável por curto-circuitar as pontas 6, 4 e 5. Agora em triângulo, K3 será responsável por fechar o motor em triângulo. Nós podemos ver que de fato as pontas estão unidas. 6 está unida à ponta 1, 4 está unida à ponta 2 e 5 está unida à ponta 3. K1 ele está é o primeiro contator que está recebendo a alimentação da fase. Agora K2 nós podemos ver que há uma inversão. Há uma inversão das fases. Podemos ver que a fase ela vem por K1, L1, L2, L3. Agora K2, nós podemos ver que a ponta 1 de K2 desse contato normalmente aberto de K2 está ligado em 5, 3 está ligado em 3, mas o 5 está ligado em 1. Ou seja, as fases das pontas, no caso L1 e L3, foram invertidas. Assim, se utilizarmos essa contatora K2, ou invertermos as fases, o motor também irá inverter o seu sentido de rotação. Ou seja, assim, ligado para no sentido horário, então essa K2 está aberta e o motor irá ligar no sentido horário. Agora, se K2 estiver ligada, a alimentação passará por K2 e irá alimentar o nosso MIT. Agora vamos para o circuito de comando. Bom, nós temos aqui nosso circuito de comando. Nós temos um disjuntor bipolar termomagnético. Nós temos o contato relé térmico. Caso o relé térmico venha a detectar sobrecarga, esse contato que é fechado irá abrir. Nós temos essa botoeira normalmente fechada, S0, responsável por desligar o motor, representada pela cor vermelha. Nós temos o S1,
que é responsável por ligar o motor no sentido horário. E nós temos aqui S2, responsável por ligar o motor no sentido anti-horário, representada pela cor amarela. É, essas cor, a cor amarela é usada no caso, uma botoeira de emergência. Mas no caso, como no laboratório, nós temos apenas o sinaleiro amarelo, nós colocamos tanto a botoeira amarela quanto a lâmpada amarela para indicar o sentido anti-horário, apenas por termos de demonstração. Então, olhando apenas para esse circuito, esse ramo do circuito, nós vemos aqui o contato selo, que se nós ligarmos o motor no sentido horário, pressionamos aqui S1, a corrente irá fluir por essas trilhas, irá energizar K1. Energizando K1, haverá uma comutação de seus contatos. Os contatos que eram normalmente abertos fecham, e os que eram normalmente fechados, eles abrem. Então, energizando essa bobina K1, então haverá um selamento desse circuito, energizando K1. Nós vemos também que a corrente, além de energizar K1, ela irá fechar esse contato K1 e também irá fechar esse contato K1, que está neste outro lado do circuito. Então a corrente irá passar pelo contato K1, irá passar pelo contato fechado de T1 e energizará a bobina K4, que é responsável pelo acionamento do motor em estrela. Além disso, além de energizar em estrela, essa bobina de estrela, a corrente irá passar também e irá alimentar essa bobina T1, que é a bobina do temporizador. Então, 3 segundos irão ser contatos, e após 3 segundos, esse contato do temporizador irá comutar. Então, o motor quando estava ligado em estrela, irá passar para triângulo. Então, energizando agora essa trilha do circuito, energizando assim a bobina K3, que é responsável por ligar o motor em triângulo. Nós vamos ver agora, demonstrar que de fato o motor ele está funcionando. Depois iremos mostrar o intertravamento. Vamos lá. Ligando a simulação aqui, fechando disjuntor motor, disjuntor bipolar, sentido horário. Nós usamos na prática, no laboratório, uma lâmpada vermelha para indicar que o motor está em sentido horário. Utilizamos uma lâmpada verde para mostrar que o motor está em estrela. E como nós não temos uma quarta lâmpada no laboratório, nós colocamos essa azul aqui no simulador só para dizer que está em triângulo. Como nós podemos ver aqui. Agora, aqui o motor, como nós vimos, só desligar e ligar novamente no sentido horário. Podemos ver o motor ligou K1 e K4 no sentido horário. Após 3 segundos, o motor vai passar para triângulo, desenergizando K4 e energizando a bobina de K3 e fechando aqui esses contatos de força da contatora K3. Então vamos ver aqui agora no sentido anti-horário. Sentido anti-horário, aqui, ó, nós podemos ver que agora, em vez de K1, foi ligado K2, responsável pela reversão. Tem ligado K4 em estrela. Após 3 segundos, passou para triângulo, energizando K3, fechando os contatos de K3. Podemos ver aqui que essa lâmpada amarela está demonstrando que o motor está girando no sentido anti-horário.
Nós vimos que passou, a verde estava ligada, estava em estrela, e depois passou para triângulo, indicando aqui na lâmpada azul. Agora, vamos verificar o intertravamento. Energizando novamente o circuito, sentido horário. Nós podemos ver, pausando aqui a simulação, nós podemos ver que enquanto o motor ele está em estrela, quando ele está no sentido horário, um contato de K1 está intertravando a bobina K2, ou seja, impedindo que K2 seja energizada, impedindo assim que duas funções sejam utilizadas ao mesmo tempo. Em estrela, o contato de K4, contato auxiliar de K4 está intertravando a bobina de K3, impedindo que a mesma seja energizada. Então nós tivemos um intertravamento tanto para intertravamento entre os sentidos, entre as funções de ligar o motor no sentido horário e anti-horário, quanto um intertravamento para impedir que as funções estrela e triângulo sejam acionadas também ao mesmo tempo. Então, vamos continuar aqui. Passou de estrela para triângulo. Vamos ver que K3 está intertravando, o contato de K3 está intertravando a bobina de K4, impedindo que a mesma seja energizada. Bem como também o contato aqui do temporizador, que está ajudando nesse intertravamento. Então, como está no sentido horário, se clicarmos na botoeira, pressionarmos a botoeira S2, nós vemos que o circuito que ele não liga no sentido anti-horário. Antes temos que desligar o motor e então ligar no sentido anti-horário. Então nós podemos ver que de fato a lógica está funcionando, tanto a lógica quanto para ligar, acionar o motor no sentido horário e no sentido anti-horário, verificando assim a reversão, e podemos verificar também o intertravamento. Agora nós iremos realizar a partida do motor em seu triângulo com reversão no laboratório, demonstrar na prática. E agora, neste vídeo, nós iremos realizar a partida estrela-triângulo com reversão. Primeiramente, nós iremos olhar aqui o diagrama. Bom, aqui nós temos o diagrama de força e ao lado nós temos o diagrama de comando. Então, primeiramente, nós iremos acionar o motor no sentido horário. Iniciar aqui a simulação. Fechar o disjuntor motor e o disjuntor bifásico. Esse botão de B1, ele será responsável por ligar o motor no sentido horário. Então, vamos lá. Aqui nós podemos ver que o motor ele ligou no sentido horário. Como nós podemos ver aqui, agora como nós vimos o funcionamento que está funcionando, ligar novamente, vamos falar aqui na sinalização, ligando, nós temos aqui K1 que está sinalizando em vermelho com uma lâmpada, o verde em estrela, está em paralelo com K4, depois de 3 segundos ele passou para triângulo, está sendo sinalizado aqui por uma lâmpada azul. Então aqui, agora nós já vimos o funcionamento, vamos ver aqui as contatoras. K1 será responsável pelo acionamento do motor, pelo motor no sentido horário. O K4 é responsável pelo motor partir em estrela e após 3 segundos é acionado K3, pois ele irá passar para triângulo. Então, vamos demonstrar aqui na prática agora as contactoras que foram montadas. Então, nós temos K1, K2, K3 e K4. K1, como foi falado,
será responsável pelo motor partir no sentido horário. Nós temos K4, que será responsável pelo motor partir em estrela e após 3 segundos aí comuta para triângulo. Aqui nós temos K2, que iremos falar mais à frente. Mas, primeiramente, como nós vimos a simulação que funcionou corretamente, aqui na prática, como é o funcionamento? A lâmpada vermelha, ela é responsável quando ela ligar, irá indicar que o motor está no sentido horário. A lâmpada verde, como nós temos uma limitação de sinalizadores, irá faltar uma lâmpada. Então a vermelha para o sentido horário, o verde indicará que o motor está partindo em estrela. Quando essa lâmpada desligar, irá demonstrar que o motor passou de estrela para triângulo. Então vamos lá, vamos ligar o motor aqui. Ligando o painel. Aqui, vamos ver. Vamos acionar o motor agora no sentido horário. Como vocês puderam ver, aqui a lâmpada vermelha indica que o motor está no sentido horário. Nós iremos ligar novamente, para mostrar ali a comutação de estrela para triângulo. Desligando. Agora ligando novamente. Sentido horário, estrela. Agora passou para triângulo. Nós vemos que de fato o motor está em triângulo. Agora vamos desligar o motor e acionar no sentido anti-horário. Vamos aqui agora para o cá de cima. Bom, agora vamos acionar o motor no sentido anti-horário. Ligando aqui o disjuntor motor, o disjuntor bifásico que foi ligado já. Agora o B2, ele será responsável por ligar o motor no sentido anti-horário. Como nós vemos aqui, já ligou K2, a lâmpada amarela. O verde significa que ele está girando no sentido anti-horário, amarelo. Ele estava em estrela, que era o sinalizador verde, e foi para o azul, que no caso é triângulo. Então nós vemos que de fato o motor ele está sinalizando que ele está girando no sentido anti-horário. Então comprovando a reversão. Então vamos dar uma pausa aqui e vamos demonstrar aqui na prática. Nós utilizamos, no lugar dessa botoeira amarela, nós utilizamos uma botoeira vermelha, pois nós não temos uma botoeira amarela aqui, mas esta botoeira vermelha irá realizar a função da botoeira amarela, que será de acionar o motor no sentido anti-horário. No caso aqui, nós temos a lâmpada é amarela, que quando ela ligar, irá mostrar que o motor está girando no sentido anti-horário. E agora a lógica que o verde é da mesma forma. Quando o motor ligar, o verde irá ligar também, demonstrando que ele foi acionado primeiramente em estrela, e quando ele desligar, irá mostrar que o motor está em triângulo. Então vamos acionar o motor aqui. Pressionar aqui a botoeira. Aí, sentido anti-horário. E no caso lá, ela ligou, a verde estava em estrela, ela desligou, passou para triângulo. Agora é importante, para finalizar o vídeo, nós vamos ver que de fato há um intertravamento em nossa lógica. Vamos desligar aqui o motor. Vindo aqui, vamos acionar o motor em alguma... Primeiramente no sentido horário. Aí ele partiu no sentido horário. Agora, se o intertravamento estiver correto, a lógica estiver correta, se eu clicar no B2 aqui, ele não pode reverter o sentido de rotação.
Então vemos aqui, clicando B2, que mesmo clicando aqui, o motor ele não muda o seu sentido de rotação. Por quê? Porque K2 está intertravado por um contato auxiliar de K1. Isso no sentido, vemos que o intertravamento está funcionando no sentido horário, agora no sentido anti-horário. Opa, vamos ligar a simulação novamente. Agora ligando amarelo. O motor está no sentido anti-horário agora. Agora clicando, pressionando a botoeira B1, vemos que de fato o motor está intertravado. Agora vamos ver na prática se de fato isso está acontecendo. Vamos ligar o motor aqui no sentido horário. Partiu, sentido horário. Agora vamos pressionar a botoeira aqui do sentido anti-horário, para ver se acontece alguma coisa. De fato não acontece nada, devido ao intertravamento. Então nós temos, para girar no sentido anti-horário, nós temos que desligar o circuito e ligar no sentido anti-horário, que no caso aqui é essa botoeira. Aí sentido anti-horário. Pressionando aqui, nós vemos que o motor ele não reverte a sua rotação. Então basicamente essa foi a partida estrela-triângulo com reversão. Até a próxima. Bom, realizamos a partida do MIT em estrela-triângulo com reversão no laboratório, que de fato está funcionando. Agora queremos deixar uma frase para reflexão, que foi dita por André-Marie Ampère. Ele foi um importante físico, cientista e matemático francês. Em sua homenagem, a unidade de intensidade da corrente elétrica recebeu seu nome. No caso é Ampère. Ele afirmou famosamente, abre aspas, quão grande é Deus e quão pequena é a nossa ciência, que parece uma nano-pequenez. Aqui nós temos as nossas referências, que foram utilizadas para a confecção desse vídeo. Eu agradeço pela atenção e até uma próxima.